Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre curiosidades da Bíblia. Eu quero conversar com você sobre a história em que você encontra Jacó fazendo com que as ovelhas reproduzam conforme a natureza do salário que seu sogro Labão oferecia para ele. A história, resumindo, ela é o seguinte: está em Gênesis, meados de Gênesis para o final. Você encontra ali que Jacó foge de sua parentela por causa de seu irmão Esaú, o qual ele tinha suplantado de certa forma, tomando-lhe a primogenitura. Ele vai procurar alguém da família de seu pai, de sua mãe também, que é Raquel. Encontra lá aquela pessoa com quem ele quer casar. E promete a Labão que trabalharia 7 anos para casar com Raquel. Quando ele cumpre seu trato, Labão, ao invés de dar Raquel, dá a irmã de Raquel como esposa a Jacó, porque era o costume daquele povo casar primeiro a mais velha para depois casar a mais nova. E Jacó se sente prejudicado, e mesmo assim ele amava Raquel e se compromete com Labão a continuar pagando o mesmo trabalho para poder casar com Raquel. E casa com Raquel finalmente e continua mais um tempo, mas Labão lhe dá um salário. Em determinado momento, Labão lhe diz o seguinte: olha, aquelas que não tiverem manchas são suas. E em outro momento, Labão vê que as que não tinham manchas começam a ser a maioria do rebanho e diz: aquelas que tiverem manchas são suas, ou seja, forem malhadas, né? Então, nascem ovelhas malhadas e fazem parte do rebanho de Jacó. Jacó passa a ter um rebanho então maior do que o de Labão. Aí existe uma possibilidade muito interessante quanto se considerar sobre isso. Alguns podem pensar que Jacó fazia algum tipo de mandinga ou coisa parecida para que as ovelhas nascessem de acordo com o salário que recebia. Mas era algo um tanto quanto curioso. Acredita-se, alguns comentaristas dizem, que as varas que Jacó colocava na frente das ovelhas, das cabras ou das ovelhas fêmeas, quando elas iam beber água, eram varas de um produto de uma árvore que era afrodisíaca. E essa árvore afrodisíaca, quando essas ovelhas iam beber água, elas geralmente iam na frente dos bodes. Os bodes viriam depois. Primeiro iriam as mães com crias, as ovelhas com crias, e as ovelhas que não tivessem cria. E posteriormente eram levados os machos, porque os machos faziam muito barulho, muita confusão e poderiam até turvar a água. Então primeiro bebiam a parte mais fraca do rebanho. Mas quando iam essas cabras que estavam no cio, Jacó fazia a aparência dessas varas conforme ele desejava que fossem as crias. Se fossem crias sem manchas, se fossem brancas, ele descascava totalmente as varas e colocava na frente daquelas cabras. O interessante é que, se você considerar que aquelas varas eram de uma madeira afrodisíaca, elas estimulavam as cabras de alguma forma. E se você for analisar que existe uma comprovação de que existe o condicionamento, né, o tal do condicionamento clássico e tal, que foi descoberto, não foi nem descoberto, pode-se dizer assim, ele foi formulado cientificamente por Pavlov, um cientista russo. Esse condicionamento clássico consistia no seguinte, que ele tinha os cachorros e ele alimentava os cachorros com carne. E quando ele chegava perto, bastava ele chegar perto que os cachorros já salivavam, mesmo que ele não tivesse carne ou nada, ou tocasse uma sineta. Bom, o que a gente pode ver aí é que Jacó, na sua sabedoria de pastor de ovelhas, de criador de ovelhas, ele já sabia disso. Então o que ele fazia? Ele colocava aquelas varas que representavam a forma, a figura dos machos que viriam depois,
e estimulava aquelas ovelhas com aquele alimento, aquelas varas que eram de um produto afrodisíaco. Aquelas ovelhas sentiam aquela sensação afrodisíaca, e quando viam os machos que tinham uma aparência semelhante à daquela que foi desenhada nas varas, elas preferiam aqueles machos conforme eram mostrados naquelas varas para aquelas ovelhas. Ou seja, foi uma aplicação do condicionamento clássico dentro da Bíblia. Você vê Jacó já usando isso para aquelas ovelhas. Aí você vai dizer, mas ele não sabia que existia isso, não tinham descoberto isso na ciência. A ciência não descobre nada, gente. A ciência simplesmente formula o que já existe. Na verdade, a ciência ela não vive sem um senso comum. Alguns chegam a pensar que a ciência é uma coisa de outro mundo, que algumas pessoas sobrenaturais conseguem descobrir as coisas. Não, você parte sempre do senso comum e você vai verificar o senso comum. Alguém de senso comum viu alguma coisa, achou estranho, mas ele não se preocupou em estudar. Mas o cientista faz o quê? Ele pega aquilo que aquela pessoa falou e vai verificar o que é aquilo. É assim que funciona a ciência, como funciona realmente. Você for lembrar uns tempos atrás, uns 20 anos atrás ou mais, os médicos eram contra, inclusive, chás de ervas medicinais, coisas assim. Porque diziam que não valia a pena, só o que vale a pena era aquilo que era comprovado pela ciência, remédio alopático de laboratório, né? Mas hoje em dia a gente vê que gerações vieram, mais de uma ou duas gerações de pessoas, de famílias, e que perderam aquela cultura de remédios caseiros. E perderam essa cultura, mas os laboratórios internacionais já dizem que eles vêm na Amazônia, pegam plantas e estudam os princípios ativos dessas plantas. Ora, isso partiu de onde? Da ciência, não do senso comum. O senso comum, às vezes, do índio. Pegou aquele senso comum do índio e transformou na ciência simplesmente por uma redução química. Na verdade é isso, claro que fizeram experiências e outras coisas, eles elaboram o senso comum. A ciência dá mais do que isso, elaborar o senso comum. E como nós vemos aqui, especialmente esse caso de Jacó, ele já tinha o senso comum sobre o tal condicionamento clássico, que foi dito posteriormente, mas ele já conhecia. Isso comprova que a Bíblia não é um livro inferior, que a religião não é um conhecimento inferior, que bobo é quem pensa que a ciência tem a resposta para tudo. A ciência, na verdade, ela simplesmente procura explicar o que as pessoas até já sabem de forma empírica, de forma prática, mas não conseguem entender por que é assim, simplesmente sabe que é. E às vezes é muito mais importante você saber que uma coisa é do que como ela é feita. Se você olhar para as coisas no seu dia a dia, a maior parte das coisas você não sabe como funciona. Você não sabe construir aquelas coisas. A maioria das pessoas não sabe construir um computador, mas sabe usar de forma prática esse computador para gerar outras coisas. Gerar vídeos, gerar textos, gerar imagens, gerar som e várias outras coisas. Então nós podemos entender aí que muita coisa parte do senso prático. Os próprios programas de computador, quando alguém descobre, ele pega esses programas e descobre porque ele percebe uma necessidade no senso comum das pessoas. Então eu quero dizer para você com isso, com essa curiosidade, que a Bíblia ela tem muita sabedoria dentro dela e que às vezes você ou as pessoas, às vezes a gente usa esse termo você, mas não é um termo apropriado para você que está assistindo, mas é genérico que eu estou usando. Às vezes você usa essa visão da Bíblia como algo religioso e inferior, mas não é, muito pelo contrário. Ela carrega uma sabedoria milenar e que muitas vezes nós não reconhecemos. E precisamos reconhecer, principalmente na Bíblia, a sua sabedoria quanto espiritual. No âmbito espiritual, a Bíblia é a sabedoria por excelência, é o livro dos livros. Aqueles que ignoram a sabedoria espiritual da Bíblia estão perdendo o seu tempo, estão perdendo a sua vida e caminhando para o inferno.
e nossa sociedade tem ido de mal a pior porque tem rejeitado a sabedoria da Bíblia para procurar uma sabedoria da ciência, como se fosse possível a ciência viver sem um mínimo de senso comum. Então, se o senso comum é importante, a sabedoria de Deus é mais importante que qualquer coisa. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.